Olá, pessoal. Vim trazer um pouco aqui da discussão sobre voltar ou não voltar presencial com relação às aulas para o início de 2021. O MEC, com sua portaria de hoje, que estabelecia que os institutos e universidades deveriam voltar logo em janeiro de 2021, trouxe à tona essa discussão. Nós aqui no Brasil ainda não temos uma vacina disponível. E aí, o que a gente deveria considerar para o início de 2021? Volta, não volta? Eu vim trazer algumas considerações da gente aqui, da Edutier, e a discussão para a gente poder fazer com você. Primeiro lugar, quando a gente pensa em quê? Pensa em retorno de alunos universitários, a gente está falando o quê? De adultos, né? Na sua grande maioria, de adultos, de pessoas com mais de 18 anos. Então, são adultos circulando nas suas universidades, nos seus institutos e nos caminhos até chegar a essas universidades e esses institutos. Ônibus, rua, metrô, trem, o que seja o caminho para chegar até o instituto. Ou seja, uma maior chance de circulação do vírus. Nós temos só nas instituições públicas mais de 2 milhões de estudantes. É muita gente a mais circulando, gente. Muita gente a mais. Então, é algo a se considerar não ser feito, já que, nesse momento, essas universidades, né, a sua grande maioria, essas universidades estão tendo aula. Elas estão já adaptadas a essa realidade em que as aulas são transmitidas virtualmente. É uma educação à distância feita com tranquilidade, com planejamento que a educação à distância merece? Não, não é. É um ensino emergencial remoto. Mas, ainda assim, está ocorrendo. Esses alunos, eles já estão num certo ritmo de trabalho universitário aí desde março, e não é, de repente, voltando às aulas presencial, que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, normalizado, já que, como eu já falei, a gente não tem ainda uma vacina disponível no Brasil. Então, de qualquer forma, é um grande estresse para esses estudantes voltarem para um ensino presencial, sendo que isso está levando mais risco para eles próprios e para os seus familiares com quem eles convivem e para todo mundo com quem eles têm um contato aí nesse processo de ir para a escola, os professores que vão estar lá nas escolas, os funcionários, enfim, todo o corpo acadêmico que existe para a escola, no caso, para a universidade, funcionar. Então, a gente tem que considerar isso quando fala de retorno presencial. Eu, particularmente, acredito que não deveria retornar presencial agora. Não deve. As aulas continuam, são adultos tendo aulas já à distância. Para que vai voltar agora, gente? É só aumentar o risco de circulação de coronavírus, tá? E isso traz uma outra discussão, que é o quê? Gente, a gente está discutindo voltar o ensino superior. E as crianças? Se é para pensar em algum retorno em que todas as instituições públicas retornem, ou tenham a possibilidade de retornar, porque também tem que ter uma certa liberdade, já que nem todos os alunos vão poder ou deveriam retornar, você tem situações e situações, então a gente deveria discutir o retorno das escolas públicas. Por quê? Porque as crianças, né, as evidências científicas até o momento têm demonstrado que crianças são menos transmissores do vírus do que os adultos. As crianças são mais para os assintomáticos, ou seja, né, está se mostrando que os assintomáticos, de uma forma geral, já transmitem menos e as crianças são geralmente assintomáticas. Você tem que, nos países em que as escolas voltaram primeiro pela educação básica, ou que a educação básica já voltou, as crianças que pegaram coronavírus nessa situação, em sua maioria, acabaram pegando dos familiares que saíram de casa para trabalhar e voltaram, e não dentro das escolas, e mesmo assim não transmitiram entre alunos nas escolas. Isso é fraco, não é que não existe, mas isso é fraco e as evidências científicas têm mostrado até esse momento, né? Isso daí. Além disso, você tem o quê? Você tem que as crianças, elas acabam sendo muito mais vulneráveis a essa situação de ter que ficar em casa e ter que fazer um ensino remoto quando ele existe, do que os adultos. Porque, primeiro, né, você tem que crianças para assistir uma videoaula, para poder fazer uma interação, acaba se perdendo muito mais do que os adultos perdem durante uma aula, certo? E, além disso, você tem que as crianças em situação de vulnerabilidade ou as crianças que acabam tendo uma dificuldade maior de um acesso a outras formas de educação outras formas além da própria ida à escola, são as que estão tendo um maior prejuízo socioemocional, prejuízo cognitivo, prejuízo aí em diversas áreas, que a gente pode ficar aqui horas e horas discutindo. Então,
Primeiro, voltar a aula presencial para universidade, isso significa uma maior circulação certeira de vírus. Se é para discutir alguma volta de aula presencial, vamos discutir a volta de crianças. Volta ou não volta? Não estou dizendo aqui que tem que voltar, mas a gente precisa discutir o que acontece com essa volta de crianças no presencial ou não. E, além do mais, discutir, porque aí quando a gente fala na volta presencial, tá se falando muito assim, mas tem muita escola que não tem estrutura para receber essas crianças com a devida higiene, porque já falta água, já falta papel, já falta sabão no dia a dia. Imagina agora com a situação de coronavírus. Então, gente, o que a gente tem que discutir, para além dessa volta ou não volta, é como que a gente estrutura essas escolas para terem um mínimo de higiene. O mínimo não, o necessário, o ideal de higiene, o ideal de estrutura. Então, a discussão, ela é mais embaixo. A discussão é, as escolas precisam melhorar. A gente está falando o quê? Das escolas em geral, escolas públicas, privadas. A gente tem escolas que têm uma situação muito boa e a gente tem escolas que têm uma situação muito ruim. Então a discussão tem que ser essa, gente. Como que a gente mobiliza famílias, mobiliza empresas, mobiliza o poder público para que as escolas tenham uma estrutura que é de merecimento dessas crianças que chegam nessa escola. E o nosso ponto número 3 é em relação a essa decisão aparentemente ter sido de cima para baixo. O MEC lançou a portaria, parece que não houve aí muita discussão entre as pessoas que realmente são tomadores de decisão ou que deveriam ter sido discutidos e questionados sobre esse assunto, como, por exemplo, os reitores, os representantes das universidades. Parece que eles não foram muito bem consultados aí nessa decisão, que foi de cima para baixo, em que a população não foi envolvida nesse processo de decisão. Como eu disse para vocês, é para a gente discutir sim sobre se volta ou não volta, quem volta. A questão é sobre como fazer isso para que essa discussão realmente chegue a um protocolo que faça sentido para o atual momento e para quais faixas etárias, e não simplesmente uma decisão de cima para baixo, em que universitários, adultos, pessoas que com certeza vão transmitir mais o vírus, vão fazer essa transmissão aí no momento em que você tem mais adultos circulando nas cidades, nos institutos, nas universidades e na cidade, ao invés de discutir o quê? Crianças deveriam voltar ou não deveriam voltar? Já que elas tem se mostrado aí as evidências que elas acabam transmitindo menos e que elas estão sendo mais prejudicadas com essa situação de ensino remoto do que os adultos. Então, vamos discutir sobre o assunto, vamos falar um pouco mais sobre isso e vamos pensar em como mobilizar as pessoas para que a discussão seja se volta ou não volta e não se a escola é boa ou não é, porque na verdade ela deveria ser sempre, sempre boa. Muito obrigada!